Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. Vamos hoje abordar uma questão que envolve a economia do Rio Grande do Sul, que envolve obras, a participação integrada, conjunta, de governo do Estado, de governo federal, do Parlamento do Rio Grande do Sul, das representações de toda a sociedade. Porque, repito, alcança o Estado na sua extensão máxima. Tratar de rodovias é tratar da facilitação para a obtenção do progresso, de qualidade de vida em última instância. E por isso nós vamos falar hoje sobre a rodovia do Parque, a BR-448. Não ficaremos apenas restritos a esta rodovia, que é de importância fundamental, não só para facilitar o tráfego, o trânsito, é de fundamental importância para o Rio Grande do Sul gerir com maior celeridade a sua economia. Por isso trazemos ao Democracia de hoje Alessandro Castro, que é chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, o deputado Nelsinho Metalúrgico, da bancada do PT aqui na Assembleia Legislativa do Estado, e o deputado federal Ronaldo Zulck, do PT. Deputado federal Ronaldo Zulck, já em 2004, liderou um movimento contra um projeto chamado Polão, que pretendia construir uma rodovia alternativa para desafogar o trânsito da BR-116. Previa também 4 praças de pedágio. As empresas estariam colocadas ali para a realização da obra e depois recolhendo durante um longo tempo recursos dos motoristas, durante 15 anos, no mínimo, só para exemplificar, e então investir nas estradas. O deputado defendeu e convenceu a chefe da Casa Civil, então, do governo Lula, Dilma Rousseff, para que convencesse também o presidente, para que o governo federal assumisse a rodovia. E surgiu aí o projeto, e hoje está em andamento a rodovia do Parque, a BR-448. Quem passa por ali perto, quem tem uma vista aérea, pode acompanhar o andamento das obras, que tem um ritmo acelerado, e tomara possa ser ainda mais aceleradas. Por isso, para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje no nosso Democracia, nós convidamos inicialmente, pela ordem de apresentação, o Alessandro Castro. Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui novamente, acompanhado de nobres deputados e da tua presença, Batista. E falando de trânsito, a gente está vendo cada vez mais, a cada ano que passa, o trânsito é mais notícia aqui no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. E felizmente uma rodovia nova é uma facilitação, né? Nós esperamos que ela esteja pronta o mais breve possível para dar margem a essa grande quantidade de carros que já congestiona a nossa BR-116, que todos sabemos está saturada, está tendo algumas melhorias por parte do DENIT. Infelizmente não estão dando conta com a quantidade de veículos que temos, e a 448 é importantíssima, é imprescindível, e tem duas coisas. Primeiro, felicitando já que na sexta-feira o ministro dos Transportes, e acompanhado do deputado Ronaldo Zulck, que já anunciaram o estudo para ampliá-la até Portão, e isso é muito importante. Quanto maior ela for, melhor para todo o Rio Grande do Sul. E já um pleito nosso, que o deputado Nelsinho estava lá na sede da Polícia Rodoviária Federal semana passada, ampliação do efetivo da PRF. Mais rodovias, já hoje não damos conta, já é difícil, muito difícil trabalhar. Com uma BR a mais, com um fluxo, precisamos de um incremento maior do que já está sendo previsto para o ano que vem e para os próximos anos. Deputado Nelsinho Metalúrgico, tudo bem? Tudo bem. Cumprimentar aqui o nosso agente Alessandro, deputado Zulck, e dizer que, de fato, a nossa região, Canoas, região do Vale dos Sinos, de maneira geral, sofre muito pelos transtornos do deslocamento da região para Porto Alegre. A BR-116 está completamente saturada. Nós tínhamos os engarrafamentos em horários de pico, hoje temos engarrafamento em domingos, quando há deslocamento, né, daqueles que vão passear na serra, voltam para Porto Alegre, e encontramos
a rodovia em alguns trechos até paralisada, né? Um trecho de lentidão. Então a 448 ela veio num momento extremamente necessário para desafogar o trânsito e facilitar o deslocamento, a mobilidade aqui na região metropolitana. Por isso acompanhamos o trabalho do comitê que acompanha o desenvolvimento das obras, e aqui na Assembleia procuramos também dar voz, né, para que essa obra efetivamente, né, seja concluída dentro dos prazos estabelecidos. Não podemos permitir que ela se alongue, né, para além do final de 2012, quem sabe início de 2013, né, porque ela é urgente, necessária e aguardada pela nossa população aqui na região metropolitana, né, principalmente na região do Vale dos Sinos. Deputado federal Ronaldo Zulk. Tranquilo. Bem, prazer enorme estar aqui na Democracia novamente, saudando aqui o deputado Nelsinho, que vem desenvolvendo um trabalho muito importante de parceria nesse tema da infraestrutura da malha rodoviária na Grande Porto Alegre, o Alessandro da nossa Polícia Rodoviária Federal e os telespectadores. De fato, o problema rodoviário no nosso país, a circulação, a mobilidade urbana cada vez se acentua, porque felizmente vivemos um momento de crescimento do país. Um momento de crescimento significa PIB crescendo, mais mercadorias circulando, isso significa população circulando mais, significa população comprando mais veículos e, consequentemente, trazendo mais problemas para as nossas rodovias. Por isso que esse tema ele é atualíssimo, ou seja, é preciso fazer com que o crescimento econômico, até para que ele aconteça, né, esteja acompanhado de investimentos em infraestrutura rodoviária. Razão pela qual nós já há muitos anos estamos trabalhando esse tema e hoje acompanhamos, através do comitê, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, várias intervenções, né, do governo federal e do governo estadual. No caso da BR-448, a rodovia do Parque, como tu bem disseste, ela está em andamento, num ritmo muito bom. Tenho certeza que será acelerado agora nos próximos 6 meses, inclusive, porque não teremos chuvas, né? As chuvas do último período atrapalharam bastante. Não faltarão recursos, o DENIT está atento, está trabalhando e vamos estar acompanhando para e passo para que essa obra ande. E já iniciamos a nossa mobilização para colocar na pauta a extensão da BR-448 de Sapucaia até Novo Hamburgo, passando por Portão ali na RS 240 e fazendo a ligação com a RS 239, aquela que vai para Taquara, que vai para Gramado, né? Portanto, estamos aproveitando a oportunidade do Democracia para convidar as lideranças políticas da nossa região, a população de uma maneira geral, para participar agora na próxima segunda-feira, dia 17, da audiência pública que acontecerá aqui na Assembleia Legislativa, da Comissão Mista do Orçamento, da qual faço parte, e onde propus que ela viesse ao Rio Grande, trazendo para cá o relator do orçamento, o relator do plano plurianual, para contemplar nesta peça orçamentária a extensão da 448 até a RS 239 lá em Novo Hamburgo. Já precisamos desde agora começar essa mobilização, porque à medida em que o primeiro trecho ficar pronto aí no final de 2012, primeiro semestre de 2013, nós precisamos ter projeto pronto, nós precisamos ter projeto licitado para também darmos início às obras do segundo trecho. Esse é o desejo das lideranças da região e tenho certeza que esta estrada vai cumprir com um papel muito importante para o desenvolvimento não apenas da região, mas do estado como um todo. Recentemente houve uma preocupação quanto ao andamento das obras em função da necessidade de remover famílias
que estavam ali assentadas no trecho previsto para a realização da construção desta rodovia. Isso foi resolvido. Uma obra dessa envergadura sempre tem problemas no seu andamento, né? Surgiu este problema, já está enfrentado, já está resolvido. Nesta semana mesmo, o Ministério e o DENIT devem estar apresentando a solução jurídica de como dar amparo para essa movimentação. O prefeito Jair Jorge de Canoas foi muito ativo, esteve presente lá, nós o acompanhamos em Brasília durante todo esse período. Isso está equacionado. Mas é possível que surjam outros problemas no decorrer desta obra, né? Nós precisamos estar atentos, mobilizados e cobrando solução aos problemas que eventualmente surgirem, né? Porque é uma obra muito grande, numa região muito conurbada, então isso é possível que aconteça, né? Mas nós vamos torcer para que isso não signifique atraso no calendário. Nós vamos conversar também agora, os convidados conversam com o telespectador, mantém o diálogo aqui entre eles e aqueles que estão em casa, porque nós sabemos que a rodovia 448 exige também não apenas obras complementares, mas obras conjugadas. Esta proposta de extensão não apenas leva a uma estrada ali por Taquara até Gramado, mas leva também a facilitação para o acesso à serra pela própria 116 depois de Novo Hamburgo, que é onde diminui muito o fluxo de veículos, né, naquela subida da serra. Então facilita principalmente o turismo por se tratar de uma rota romântica, com pessoas que têm outra disposição quando procuram aqueles lugares tão aprazíveis na Serra do Rio Grande do Sul. E além disso, deputado Zulk, quando se fala na rodovia do Parque, fala-se principalmente em desafogar Porto Alegre, a região metropolitana. E existem alternativas várias aí capazes de fazer com que isso aconteça, com obras que são reclamadas há muito tempo, que são pensadas há algumas décadas e que não saíram do papel, mas que estão próximas de que isso aconteça. Eu lembro sempre aqui a necessidade de uma ponte Triunfo São Jerônimo e o que isso poderia ocasionar. Muito apropriada essa lembrança. Mas antes de entrar nesse tema, é bom lembrar, Batista, que esta reivindicação da extensão da 448 até a 239, passando pela 240, como tu destacasse aqui, ela é também uma reivindicação de toda a região da Serra, porque ela liga São Vendelino aqui com a 240 e, consequentemente, o acesso à 448 e a capital, permitindo que todo o pessoal da Serra deixe de cruzar. E é São Vendelino que está ali num eixo, né? Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi, Bento Gonçalves, Carlos Portanto, Barbosa. nós vamos ter aí 80% do PIB gaúcho circulando nessa rodovia. Agora, a ponte aqui sobre o Jacuí, entre São Jerônimo e Triunfo, é um tema que nós já estamos tratando também. O governador solicitou um estudo junto ao Ministério dos Transportes para federalizar a 470. E ela significa exatamente este trecho até a divisa com Santa Catarina, né? Uma estrada que cumpre um papel também estratégico. Vamos lutar para que isto possa ser incluído no próximo período no orçamento. E além disso tem a outra que também tem ligação com toda a nossa região, que é a RS 118, que liga Sapucaia, Esteio, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada e Viamão. Essa estrada também ela é imprescindível. O governo do estado já está tocando 2 lotes, resta agora o primeiro lote, que é os 5 quilômetros entre a 116 em direção a Cachoeirinha, né? Esse primeiro lote de 5 quilômetros é um lote muito difícil, porque tem aproximadamente 1000 famílias. A densidade populacional ali, né? 1000 famílias para serem removidas, mas o governo do estado está empenhado em garantir os recursos para fazer esse primeiro trecho, e nós estamos lutando para viabilizar a parceria do governo federal para o reassentamento das famílias. Então, com estas 2 intervenções aí, a 118 duplicada, de Porto Alegre até Viamão, e com a ponte sobre o rio Jacuí, aqui entre São Jerônimo e Triunfo,
nós estaremos numa outra condição. Eu espero que isso possa ser realidade nos próximos 3, 4 anos. Inclusive, deputado, a RS-118, ela é um transtorno. Muitos caminhoneiros, muitas pessoas de fora do estado chegam pela freeway, param no posto da Polícia Rodoviária Federal em Gravataí, questionam qual o melhor caminho para chegar à Serra, para poder chegar ao Vale dos Sinos. Os policiais, a gente não recomenda a RS-118, pela questão da qualidade asfáltica, do risco até inclusive há muitos atropelamentos ali, da população é muito intensa, próxima à rodovia. Recomenda pegar a freeway, e a gente explica até para as pessoas, tem esse caminho mais curto, extremamente complicado, devido aos buracos e transtornos, ou caminho mais longo, pista dupla pela 116, paga pedágio. As pessoas optam pagar pedágio, pegar a 118, pelas condições precárias. Eu acho que teria que ser assim, o mais rápido possível acelerar. Eu vi que o secretário Beto Albuquerque está correndo para fazer essa obra, ela é importantíssima. E pegando o gancho da 470, a ponte sobre o Rio Jacuí, que liga São Jerônimo a Triunfo, ela é imprescindível, não só para a população local, mas enquanto a segunda ponte do Rio Guaíba não sair do projeto, não virar realidade, ela é a única alternativa para quem sai da região metropolitana para ir para a zona sul do estado, em caso de bloqueio da ponte do vão móvel do Guaíba, caso isso aconteça. Esperamos que não, mas a única solução é essa. Até para que o telespectador possa compreender bem. Com essa ponte, toda a produção que vem do interior do estado e que hoje precisa passar por Canoas, vir até Porto Alegre, para então pegar a 290 para ir para o Porto de Rio Grande, ela vai cortar caminho, ela vai subir pela 386, vai pegar a 470, passar sobre a ponte do Rio Jacuí e sair direto na 290. Portanto, desafoga, tira toda essa carga pesada aqui do núcleo central da capital para a 290 diretamente. É muito estratégica. E as próprias 116. Eu acho que é importante ressaltar que, mesmo com a conclusão da 448, nós teremos ainda 60% dos veículos que trafegam pela 116 vão permanecer ainda na 116. Quer dizer, a 448 deve absorver algo em torno de 40% do fluxo. Ainda é um fluxo extremamente alto para a região, onde passa, por exemplo, no centro da cidade de Canoas, né? A 116 corta o centro da cidade de Canoas, passa a rente, hoje, né? Passa a rente, né? O centro de Esteio, próximo a Sapucaia, né? E a São Leopoldo também, né? Praticamente. Então, ainda é um fluxo intenso, e essas obras, elas têm que ser pensadas no sentido de desafogar esse corredor. Então, a ponte sobre São Jerônimo e Triunfo, ela vem nesse sentido. A duplicação da 118, né? Ela é urgente também, porque, enfim, só anda naquela estrada quem precisa e gosta de correr riscos, né? Porque é uma estrada extremamente perigosa, né? Que agora, nesse momento, está em projeto de duplicação, em que pese, né, aquele trecho de Sapucaia, onde o deputado Zucchi já se referiu, o deslocamento daquelas 1000 famílias, né, para que ela possa ser duplicada até a BR-116, ainda não tem uma solução definitiva, né, que tanto aqui no estado como lá na Câmara Federal se busca, né, alternativa para... O secretário Marcel Frison, secretário de Habitação do Estado, está trabalhando ativamente nesse processo, juntamente com o Ministério das Cidades, e nós estamos acompanhando. Mas só para dar um dado, segundo a SAMU de Sapucaia, Batista, e telespectadores, para ver o quanto que é importante a duplicação da 118. Nas reuniões do nosso comitê, trouxe a seguinte informação: no ano de 2010, a média de vítimas fatais na 118, nos primeiros 5 quilômetros ali em Sapucaia, era de 1 vítima para cada 18 dias. Absurdo. Seja, é uma vida que está se perdendo a cada 18 dias, na média do ano, naquele trecho. Então é preciso urgentemente esta intervenção. O Estado está atento,
Felizmente, o governador Tarcísio Genro colocou isso como prioridade e está dando consequência a isso. Tanto é que já abriu o segundo trecho. De Gravataí para cá, já vinha um contrato antigo que começou, foi assinado pelo governo Olívio Dutra e depois andou a passos de tartaruga no governo Rigoto e ainda mais lentamente no governo da Ieda. Agora, o secretário Beto Albuquerque renegociou, repactou com a empresa e o ritmo, felizmente, é outro. E o segundo trecho já está sendo tocado, a empresa que ganhou a licitação é a empresa Sultepa, está andando bem, falta a resposta para esse primeiro trecho, que ainda na semana passada, em conversa com o governador, na oportunidade que tive de viajar com ele a Brasília, ele dizia que caso seja confirmado este financiamento que o Estado está buscando junto ao BNDES, e a União já deu o aval para esse financiamento, ele vai garantir os recursos para fazer a duplicação. Resta, como disse o deputado Nelson aqui, dos 5 quilômetros, resta a solução para o reassentamento das famílias, e que nós queremos, nos próximos 60 dias, ter a resposta para isso. Tem uma situação que eu estou aproveitando o ensejo de obras, não é a minha área, não é a nossa área, porém tem uma obra que está um pouco atrasada, que eu soube que deu problemas até no processo licitatório, o viaduto da sinaleira de Sapucaia. Aquele trechinho ali está em muito bom passo, o viaduto da Unicinos. Aguardamos o quanto mais rápido possível ficar pronto, porque, para ter uma ideia, 50% dos acidentes na BR-116 no trecho de São Leopoldo eram naquele local da sinaleira da Unicinos. Aquelas duas sinaleiras. Acesso à universidade. Tiraram uma das sinaleiras, proibiu-se um retorno ali, devido à obra, já reduziu muitos acidentes, com uma sinaleira só. Quando tirar essa sinaleira da pista principal, a gente imagina que vai reduzir bem mais. Em Sapucaia, além de fluir melhor o trânsito também, né, vão reduzir os acidentes. Já tem solução, já tem. Qual é a solução de Sapucaia que eu aguardo? Em outubro, agora, ainda até o final do mês, o ministro deve abrir a licitação. E aqui é um dado importante, essa licitação ela foi para a rua por 2 vezes e teve que ser anulada porque houve uma disputa entre as empresas que estavam participando do processo licitatório. Agora vai para a 3ª vez a licitação para a rua e esperamos que desta vez não tenhamos problemas, né, de disputa judicial entre as empresas. São os recursos que retardam. Né? E a outra, tratei desse tema com o ministro ainda na semana passada, além do viaduto daqui de Sapucaia, há o viaduto da Roselândia, lá em Novo Hamburgo, que também será ainda até o final do ano licitado. Com isso nós teremos todo o trajeto de Porto Alegre até Novo Hamburgo sem sinaleiras. Tá? E precisaremos ter aí a operação da rodovia, né, fortalecida. Então, o aumento de efetivo da Polícia Rodoviária Federal é importante. Agora, com o monitoramento das câmeras, isso já ajuda bastante, mas é preciso ter um outro serviço, que é o serviço de guincho, o serviço de ambulância, que precisa ser contratado. Já estamos tratando também com o ministro sobre isso, né? Porque quando dá um acidente nesse trecho, quem é que retira os veículos? Até chegar ao guincho, até o caminhão, a empresa proprietária do caminhão que virou sobre a BR, ela contratar um guincho para trazer, se passaram 8, 9 horas, como já tivemos o caso. Acidente, só para as pessoas saberem, quando o acidente não tem nenhuma vítima, o dono do caminhão é responsável por retirá-lo do local. Ou seja, depende da boa vontade do proprietário, que muitas vezes está em São Paulo, providenciar um guincho aqui na região metropolitana para retirar o caminhão sobre a pista. É bem complexo. E o motorista não tem delegação para isso? Não tem. É o proprietário do veículo que tem que providenciar. O motorista não tem, às vezes, não tem o dinheiro, não tem as condições de fazer isso. E a Polícia Rodoviária vai ficar amarrada, como disse o deputado agora aqui, que nós não tem como fazer para nós acionarmos um guincho. É uma coisa importantíssima acelerar esse processo mesmo. E aí tranca a BR. E aí vamos que tenha uma vítima ou uma pessoa que está ferida, que precisa de socorro de uma ambulância, para a ambulância prejudica chegar, a mobilidade da ambulância. É uma dificuldade enorme, porque nesse trecho, por exemplo, da Praça do Avião de Canoas até Porto Alegre, no sentido interior capital, depois que trancou ali, não tem como sair, tu não tem nenhuma saída para nenhum lado.
Razão pela qual também nós já estamos trabalhando um outro projeto, que é o que chamamos de melhorias operacionais, obras complementares nesse trecho. Isso através do Comitê de Acompanhamento das Obras. Juntamente com o DENIT, o projeto já está pronto, só que custa 250 milhões, que vai aumentar o número de faixas nos dois sentidos, de Porto Alegre até Novo Hamburgo, e também vai resolver este problema de, digamos assim, quando dá um acidente, como é que tu... Em linguagem automobilística, área de escapes. Como é que tu movimenta, como é que tu sai? Então a ideia é que de tempo em tempo se tire aquela murada e se coloque uma murada móvel para poder inclusive utilizar a faixa do outro lado. Tá? São ideias como essa que estão sendo propostas dentro desse projeto. Só que nós vamos precisar garantir recursos para isso. Então é uma outra luta que também se agrega a essas todas que nós já referimos aqui. Já no montante aí, se a gente for somar isso tudo, nós já estamos passando mais de 2 bilhões de reais que precisam ser conquistados para resolver esses problemas todos. E a rodovia do Parque recebeu uma injeção de recursos agora de 115, até o final do ano, e se precisar mais, o ministro vai liberar. E se for preciso mais 115, vai liberar. Tem liberação garantida. Tem previsto, né? A obra toda custa 824, tem recursos previstos. Há ajustes que precisam ser feitos. Por exemplo, essa obra foi projetada, o projeto básico, que foi licitado lá em 2006, 2007. A decisão de fazer a arena do Grêmio ali, no Parque Humaitá, veio posterior. Sim. Né? Aliás, uma bela localização, que eu tive a oportunidade, inclusive, de sugerir ao presidente Paulo Odoni que assim fizesse. Eu me lembro na época, eu era deputado estadual e o Paulo Odoni estava aqui na Assembleia preocupado se fazia arena lá no mesmo local, o novo estádio do Grêmio, enfim, e eu sugeri a ele, mediante a seguinte indagação: onde é que está a maior torcida do Grêmio aqui no estado? Não está na região do Vale dos Sinos? Está. Então, tu tem que levar a arena para próximo da região do Vale dos Sinos, para Grande Porto Alegre. Foi daí então que surgiu a ideia de aproveitar aquela área ali do Círculo Operário no bairro Humaitá. Pois bem, isso foi depois de projetada a estrada. Hoje é preciso adequar, portanto, a ligação da arena com a chegada da 448 em Porto Alegre. Isso precisa de ajustes no projeto. Isso significa mais recursos que precisaremos aportar, provavelmente, num aditivo que será feito ao projeto original. Nós estamos com o Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre a rodovia do Parque, a BR-448, que é uma rodovia importante, talvez a mais importante em andamento no nosso estado, mas que precisa estar interligada a outras obras viárias capazes de fazer com que Porto Alegre não receba um fluxo tão grande de veículos como acontece hoje. E a fabricação de veículos continua. E o faturamento, a venda continua. Isso é um problema para ser debatido.